Então, boa noite, pessoal. Como eu prometi que eu voltaria nesse tipo de conhecimento, estou hoje por conta de contar para vocês a outra vida conhecida de Jesus, que foi Numa Pompílio, rei de Roma. Roma só teve 7 reis, para depois passar para outras formas de governo. Numa foi o segundo e foi pontífice também. Vocês percebam, de novo, a mesma qualidade, que não é comum, não era usada naquele tempo. Ele foi, ao mesmo tempo, comandante material e espiritual dessa terra. Hoje, 24 de setembro de 2021, e iniciamos, então, lembrando que Roma, que ele foi rei e ajudou a formação do povo, justamente é a cidade que seria líder de um império muito grande, iniciou muito bruta, muito selvagem, e esse império dominaria a região onde ele vai voltar, reencarnar, para trazer tudo aquilo que ele trouxe de exemplificação como Jesus. Então, nada é por acaso, milênios vão passando, a história está se montando, vai sendo montada sempre com razões. Então, lá vamos nós, 717 anos antes de Cristo. Ele veio como Numa Pompílio, é o nome dele, segundo rei, porque o primeiro, não sei se estudaram, tem aquela história de 2 gêmeos, Rômulo e Remo, que eles dizem que é lenda, mas aqui a gente percebe, os historiadores falam que existiu sim e comentam as qualidades dele. Esse povo que Numa Pompílio até se recusou, e eu vou ler para vocês a parte do discurso que ele fez, era muito selvagem, muito bravo, muito bruto. E como seria dali a alguns séculos um grande império, era necessário mãos fortes para haver rédeas. Então, primeiro o rei foi Rômulo, ele governou, foi tirano mesmo, ele foi muito bravo, muito severo, tinha inimigos, e estava governando já fazia 37 anos, e um dia, numa tempestade, ele sumiu, ninguém sabe se ele sumiu na tempestade ou se foi alguém que se vingou dele, enfim, sumiu. Aí, mais tarde, ele ia ser adorado, teria um templo, justamente Numa colocaria ele numa posição de destaque, porque este espírito deve ter sido bravo, porque o povo era bravo. E aí ele recebe o nome de Quirino e tem a sua parte colocada de novo na história. Então, como eu estava falando, Numa Pompílio viveu 83 anos, nasceu no ano 717, antes de ser ele próprio Jesus. Filho caçulinha de 4 irmãos, a data do nascimento dele é a mesma data da fundação de Roma. E acontece que ele não nasce exatamente na cidade que é solo de Roma, mas é uma cidade que chama Cures, ou Cura, e existe até hoje, é pequenina, e de origem sabina, o povo sabino habitou ali, ocupou, habitou 42 quilômetros de Roma. O pai dele chamava Pompônio, era uma pessoa muito honrada e criou todos os filhos de boa índole, sempre usando de muita misericórdia. Essa era a característica da família dele, gostar de estudar. Os meninos estudaram filosofia, ele muito mais, claro, com mais facilidade.
se colocavam acima de vícios, não seguiam nenhum vício, nada, e eram muito contrários à força bruta. Então, esta já foi a educação que ele recebeu em família. Então, quando ele ficou adulto e casou, da casa dele não tinha nenhum luxo, todo mundo gostava dele como um fiel conselheiro, um fiel amigo. No lazer, ele gostava sempre de estar conversando, ou especulando, ou estudando os deuses que são. Hoje a gente sabe. Não eram deuses no sentido de idolatria, mas no começo de um povo, e naquela época, quando a humanidade era assim, ainda atrasadinha, deuses eram aqueles espíritos grandiosos, braços direitos do próprio Jesus, montando a humanidade em si, que precisavam de ter apoio, então, isso sim ele fazia. Então, ele especulava sobre a natureza, como colocar o poder em jogo, em estudo, enfim. Aí, ele, ele era adjunto do rei, tinha uma pessoa que chamava Tátio, adjunto do rei. Ele escolheu justamente o Numa Pompílio para ser marido da sua única filha Tátia. E depois que o rei morreu, foram vários que foram se revezando e a cidade foi fazendo um ano de idade de desaparecimento do rei Rômulo, e não tinha tido outro rei, e o povo romano teve outra invasão ali, ocupou ali a região de Roma, precisando urgentemente de governo, né? Então, o próprio Numa casou, sim, com a Tátia, amavam-se os dois muito. Ela até desencarnou com 13 anos de casamento, os dois tiveram uma filha. Aí, quando ele ficou viúvo, ele ganhou o costume de sair da cidade, caminhar nos bosques, passar tempo vagando sozinho, que a gente sabe, né, de sozinho não tinha nada, porque dono de dons mediúnicos, como ele sempre foi, ele ia no meio de um bosque, no arvoredo ali, para ficar em lugares secretos, afastado de tudo aquilo e poder conversar com o mundo espiritual, sem dúvida nenhuma, com os seres mais elevados, e o pessoal falava ele está em contato com os deuses. Não é mentira, porque são espíritos já infusos, companheiros dele, do trabalho que ele veio fazendo na evolução do nosso planeta. E, principalmente, sempre falaram que ele conversava com uma ninfa que chamava Egéria. Esta ninfa amava Numa Pompílio e conversavam muito. Mas, voltando ao assunto, eles estavam desesperados para ter um rei, porque dois povos no mesmo solo, sem rei, eles estavam preocupados que teria ali problemas de domínio. E os romanos falaram: tudo bem, nós precisamos de um rei, mas de que raça vai ser? E eles então fizeram uma conta: é melhor romanos escolherem um rei sabino do que uma pessoa sabina escolher um romano que pode não agradar os próprios romanos. Então ficou assim. Os romanos escolheram como rei dos romanos um sabino, que justamente Numa Pompílio surgiu por causa das características. Olha, o espírito que é de justiça, vida amorosa, alegria, enfim, então eles falaram, ok, todos concordamos? Nossa, os sabinos ficaram muito felizes com a escolha, justamente quem eles gostariam de ter escolhido e tal. Então, eles foram numa caravana conversar com ele e fazer o pedido.
olha, nós escolhemos, o senhor foi escolhido, fez um discurso curtinho, o representante ali, porque ele falou, tá claro que ele vai escolher uma posição de rei, quem não gostaria? Só que quando terminou, eu vou ler para vocês o discurso, que ele percebeu, mas esse discurso ele está negando, ele não quer ser rei. Então ele começou a pleitear duramente, discutindo, mas olha, precisa isso, ele queria induzir, aceita, aceita. E ele falou, ser rei de uma cidade, comandar uma cidade que nasceu em guerra e cresceu em guerra, aí ele falou para todos que estavam ali naquela, foi uma turma de embaixadores ali para falar com ele. Então eu vou ler para vocês as palavras que ele disse. O pai dele estava lá, ele gostava muito do pai. Ele não, quando ele casou, ele não foi para Roma para cuidar do pai idoso. E a própria filha que teria, assim, teve a vida toda cheia de, a filha esposa, a filha do Tátio, a Tássia. Ela mesma falou, prefiro ficar aqui, é mais quieto. Os dois se davam muito bem. Então, veja o que ele respondeu na presença do pai, do Márcio, que foi um amigo que fez a ponte, enfim. Toda mudança na vida de um homem é perigosa. E quando um homem não quer nada que não seja necessário, ele não queria nada a mais, ele já tinha tudo que era necessário. E esse homem não tem nenhuma razão para ficar insatisfeito com os seus. É loucura completa que ele mude os seus hábitos e seu modo de vida. Ele já está avisando, não estou louco, não vou mudar meus hábitos. Nasci, não, é, não vou mudar meus hábitos, porque meus hábitos, de qualquer modo, têm a vantagem de me dar segurança. Enquanto no novo estado que vocês me propõem, tudo vai ser incerto. Nasci de pais mortais. Fui criado por pessoas que todos vocês conhecem, até mesmo os pontos que vocês elogiam no meu caráter, tão longe daquilo que faz um rei ser bom. Eu tenho amor ao lazer, a especulação, o estudo, sem fins lucrativos, sem querer coisas. E também tenho um grande afeto pela paz. Eu tenho apreço pelos todos os assuntos que não sejam guerra. E pelos homens que se encontram entre si, turma de homens que se encontram para a glória dos deuses ou para uma conversação alegre uns com os outros, esses mesmos homens que em outros tempos aram seus campos, alimentam uma conversação alegre, alimentam o gado na casa, na fazendinha deles. Mas vocês, romanos que me querem rei, têm provavelmente muitas guerras que foram iniciadas por Rômulo. E está nas suas mãos conduzi-las, as guerras iniciadas. O Estado romano requer um guerreiro vitorioso e em começo de vida, porque ele já estava achando que eles queriam continuar guerreando, guerreando e guerreando. O povo também, por causa dos sucessos que estão acostumados, porque onde eles iam guerrear, pegavam mais terra, o povo está acostumado com a guerra, ansioso para mais guerras. E a gente sabe, todo mundo sabe que almeja novas conquistas, novas posses, de forma que eu seria ridicularizado quando eu incentivasse que todos honrassem deuses. E eu incentivaria que agissem com justiça ou me ridicularizariam quando eu tentasse instilar
Ódio, sim, mas ódio pela guerra, pela força bruta, numa cidade que precisa mais de um general do que de um rei. Recusou a coroa. O povo ficou com... E agora? E eles usaram todo tipo de argumento, implora, não faz isso, não joga nosso Estado de novo numa guerra civil, porque eles brigavam entre si também, né? Não tem outro homem que não seja comum a escolha, sabinos e romanos, como rei. Aí eles foram embora. Na ausência dessa equipe toda que queria, ficaram seu pai, o pai de Numa, o Pompônio e Márcio, aquele adjunto do Rômulo. E eles imploraram: não recusa não, não recusa não, o povo veio, o povo pediu, e eles querem a união e a combinação dessas duas raças. Olha a responsabilidade. Eles tinham combinado que o tempo todo teria reis temporários, então o rei temporário daquela época, porque assim, praticamente toda semana trocava de rei, que era para ninguém ficar achando que estaria mandando porque era temporário. Colocaram o caso em votação. E aí, o que que vocês querem, povo? Porque vai ver que o Numa tem razão. O que que vocês querem, povo? Ele foi eleito por todos, unânime, todos queriam Numa Pompílio como rei. Aí o Numa Pompílio falou: bem, então eu quero a confirmação de Deus. Não sou eu que estou pedindo, é o próprio povo, mas eu quero que Deus me confirme. Então, como era na época o costume, os profetas da época, os sacerdotes, subiram até o Capitólio, que era justamente lá onde o chefe dos profetas procurava ter visões ou presságios, alguma coisa que ele ouvisse, enfim, enviado pelos deuses. Ficou ali um tempo e aí ele comunicou, sim, Numa a pessoa escolhida e pronto, o presságio foi recebido e Numa recebeu as roupas reais. Pronto, ele aceitou, com isto ele aceitou ser rei. Desceu da colina, perdão, no meio do povo, e a primeirinha coisa que ele fez foi dispensar 300 soldados que Rômulo tinha para ele como exército particular. Mas por quê? E ele explicou: eu não desconfiaria de pessoas leais, nem reinaria com pessoas desleais. Ou seja, ele já deu uma indireta: esses eu não conheço, não sei se são leais ou desleais, prefiro ficar sem eles. E, na sequência, ele colocou um terceiro sacerdote, porque já tinha um sacerdote que louvava Júpiter e o outro Marte, o deus da guerra. Júpiter tem aquelas características também. Então, ele falou: em honra a Rômulo, eu vou colocar também chamava Flamen Quirinalis. Ele colocou com o nome de Quirino um sacerdote para louvar o que ele fez, honrando o anterior, tudo o que ele fez. Muito bem. Agora ele tem que fazer uma lição de casa cumprida. Vocês coloquem-se no lugar. Eu estou aqui com dois povos que gostam de brigar, não se dão, e têm costumes bem brutos. Que fazer? Acompanhem comigo. Para afastar a cidade da guerra e da mão bruta de luta e tal, ele tentou converter todos para o lado do direito e da justiça. Então ele também foi juiz nesta vida, mas juiz ensinando justiça, não ele sendo juiz. Pensando que ia ser uma tarefa muito difícil mudar a cabeça dessas pessoas tão entusiasmadas, sabe aquela coisa assim, selvagem, ele falou: vou ensinar artes da paz. Pediu ajuda aos deuses que inspirassem
Então ele falou, vou fazer procissões, desfiles, danças, sacrifícios, mas não sacrifício de matança. Eles tinham esse costume, então vejam o sinal de grandeza de um espírito do tamanho infuso. Ele respeitava a idade espiritual daquele povo. Não vou pedir atitudes que eles não são capazes de alcançar ainda. Eles estão acostumados à matança. Então, até isso ele mudou. Não vou cortar. Eles vão sentir na pele muito bruto. Ele proibiu a gente de fazer uma coisa a que a gente estava acostumado. Então, danças, ele organizou festivais, ele organizou e arrumou festas de cantoria, ele mesmo ia, aplaudia. Então, o pessoal ficava interessado. Nossa, ele prestigia a gente e ficavam interessados em competir, mas nesse sentido de quem canta bonito, e foi, aos poucos, amolecendo os modos, vão reparando, de pouquinho em pouquinho. Com arte, ele conduziu tudo devagarinho daquilo que aproximava ele, ele povo, de atitudes bélicas, sabe, de guerra, de briga. Presta atenção. Vou precisar de alguma coisa que levemente assuste eles, como a gente sabe que tem sempre no meio dos índios, ou antigamente, lá para trás, falavam que quando tinha um trovão, os deuses estão bravos, desse tipo assim. Não, ele falou, eu escutei um presságio mau, vamos comportar, está acontecendo alguma coisa sobrenatural, vocês estão percebendo? Eles, não, não, mas assim, prestem atenção porque pode acontecer vozes desfavoráveis, querendo que vocês briguem, tomem cuidado, essas vozes vêm de fora, não são nossas. Então, colocando esse tipo de terror no povo, ele foi conduzindo a cabeça para que eles falassem, nossa, estou com vontade de brigar, mas não vou não, porque é vindo de fora. Então, devagarinho, ele foi colocando isto. Vou iniciar outro tópico. Na mesma época, Pitágoras era nascido lá na Grécia. Pitágoras é uma das vidas de nosso grande irmão Oswaldo Polidoro, que entregou a doutrina, que entregou tanta coisa. Óbvio que eles estão perto, um numa península e o outro na outra, os dois de frente para o mar Mediterrâneo, pertinho. Alguma hora eles iam se encontrar. Justo quem? Elias e Jesus. Não iam se encontrar? Claro que sim. Então, conforme as coisas foram vindo pelos historiadores, falam, mas isso aqui quem falava era Pitágoras, até que foram atrás e descobriram que sim, eles se encontraram. Pitágoras. Então, aprovando a sabedoria de Jesus nesse ponto de colocar alguma coisa de adoração aos deuses e prevenção de vozes esquisitas, aí tem um cheirinho do que Pitágoras falava, porque ele colocou uma política estatal. E isto de ter sempre um foco em relação a deuses, quais? Quais deuses? Era parte do processo de pegar bom exemplo de grandes espíritos do passado. Porque esses deuses eram lenda que foram ganhando templos. E essas lendas não eram tão lendas assim. Eram vidas de grandes espíritos do passado. Então, ele reportava as falas dele, nunca sou eu, ele não falava sou eu que estou mandando, as musas me mandaram dizer para vocês que... Então, veja que não vem aí uma situação de colocar politeísmo, não é, porque musas existem.
mas é uma forma de colocar a mente tão materializada, focando no que é espiritual. O olho sai do próprio umbigo, que só pensa neles mesmos, quero conquistar, para olhar para fora, para o infinito, para o sol, para o fogo. Então, Pitágoras tinha colocado isso como uma característica necessária, e ele ensinou aos romanos a adorar Tácita, por exemplo. Tácita quer dizer silêncio. Então, Tácita, que quer dizer silêncio, era ouça o que o silêncio diz. Então, eram movimentações para que as pessoas começassem a pensar antes de agir. Embora tem gente que diz que era amigo de Pitágoras, mas numa também o pessoal dizia não, alguns negavam. Mas vamos nós mesmos agora acompanhar alguma coisa. Pitágoras, que era grego, bom de corrida, ganhou na Olimpíada, na 13ª Olimpíada, uma corrida. E ele depois vagou pela Itália toda e acabou conhecendo Numa, e conversaram muito, e ele ajudou Numa colocar uma constituição, um jogo de leis para ser a base de uma constituição romana, para muitos pontos serem resolvidos sem que precisasse perguntar para alguém. A lei diz que é assim, você agiu errado. Então, esta lei conjunto que Numa entregou era muito semelhante com o conjunto de leis que Pitágoras escreveu. E, em termos de data, mas como assim data? Eles não eram da mesma época? Os Jogos Olímpicos começaram no 3º ano do reinado de Numa. Então, é possível, sim, que tem muito ponto de concordância no jeito de cuidar. Essa legislação sobre imagens também esteve ligada com a doutrina dos pitagóricos, que explicava que esses deuses não podem ser tocados, eles não podem nem ser vistos, não dá para fazer uma imagem deles, porque eles são essência espiritual. Olha quanta doutrina tem para cuidar de um povo que está saindo do estado de brutalidade. Já de cara, imagem não. Teria graça. O próprio Jesus colocar a imagem para ser adorada. Então, ele explicava, são espíritos, são invisíveis, então nós temos que ficar com a essência deles. Então, Numa proibiu fazer adoração de qualquer coisa que fosse semelhante à figura de um homem. Isto não. Mas se vocês quiserem fazer oferta, o que eles diziam que é um sacrifício. Tá bom, então vamos fazer, vocês já estavam acostumados, mas parar com matança de bichos, não. Então, o que eles ofereciam era a maior parte sem sangue, sem execução. Eles, olha só, ofereciam farinha e adivinha, vinho. Desde lá para trás, sempre esses dois elementos que vêm do trigo e da uva. Esses elementos que significam o pão do espírito, a doutrina. Tudo aquilo que vem do alto e transmuta em vinho para se tomar é uma simbologia iniciática também. De novo, em Jesus aparece ainda azeite. Na parábola das virgens, elas ficaram sem azeite, tiveram que voltar algumas, né, para a cidade, e as que estavam ali, que foram prudentes, levaram bastante azeite para suas lanternas e entraram para a grande boda. O azeite é a doutrina que faz a pessoa se iluminar
dar luz, porque foi prudente, conheceu a doutrina. Tudo é simbologia iniciática. Mas até então vinha vindo pão e vinho. Já com Jesus, a doutrina se completa com os dons que ele iria trazer. Por isso que aparece um novo elemento. Então, o que eu estava falando aqui, não tem mais matança, não surge mais aquela coisa de matar bicho, mas não é qualquer vinho que você também pode entregar. Olha só a sutileza. O vinho que você vai entregar não pode deixar de ter a poda do pé de uva. Nossa, que coisa esquisita, para que isso? Isso convida que os homens, para fazer o vinho, cultivem. Não peguem qualquer uva, que tenham carinho, que prezem a plantação. Então, esse ponto e outras provas de conexão com Pitágoras e Numa Pompílio, muitas. E, inclusive, veja só, os romanos registraram Pitágoras como cidadão romano. Tem que ter muita amizade com o rei, vocês concordam? E tem teoria que também diz que Numa depois teve quatro outros filhos, e o nome de um deles era Mamerco, que é o nome de um dos filhos de Pitágoras também. Mas isso não fica assim na base da... É um detalhe apresentado por um que os outros historiadores não apresentaram, mas, de qualquer forma, esse nome surge. Se até aqui eu falei costumes vindos de um rei, e também ligados à forma de adoração, na outra vida de Melquisedeque, ele foi o sumo pontífice, o máximo ponto de foco de religião. Aqui, de novo, ele se coloca também como Pontifex Maximum, e tem também um título de potens de potente, porque o Pontifex Maximus era intérprete das vontades do céu, ele recebia, veja, só ele mesmo podia ser. Quem era mais profeta, quem seria mais profeta que o próprio Jesus? E interpretar também. Mas vamos lembrar que eles falavam que pontífices vinha da palavra ponte mesmo. Ah, porque faziam matança em cima de uma ponte. Vamos pensar doutrinariamente. Ele era o elo, ele era a ponte entre os encarnados e desencarnados. Sim, ponte, elo entre os dois planos. Esse encarnado e o céu. Então, o que fazia o pontífice? Ele expiava todos os sacrifícios, as oferendas, ensinava como honrar os deuses, ensinava como rezar, e ele também ensinava como seria todo o trabalho das vestais. As vestais eram moças, eram 6 que trabalhavam, tinham que iniciar bem pequenas, lá pelos 10 anos, tinham que ser virgens, puras, o tempo inteiro, não podiam casar, não podiam encontrar homens, e escolhidas a dedo, a maior parte delas era vidente também. Então, essas vestais cuidavam do local onde tinha uma chama eterna, era o fogo sagrado, e elas trabalhariam durante 30 anos. Os primeiros 10, elas aprenderiam todo o trabalho, todo o significado sagrado, então 10 anos só para isso, aprendendo. Os próximos 10 anos também executando, fazendo o trabalho e sendo vestal, prestando trabalhos como videntes, com os dons. E depois, os últimos 10 anos dos 30, eles começariam a ensinar o trabalho para as outras que viriam vindo,
que teriam que ir aprendendo 10 anos. E aí, pronto, elas com 30 anos, exercido como vestais, poderiam sair e casar depois desse tempo. Então, Numa construiu um templo para as vestais e para o fogo sagrado, que significava o centro de onde a terra gira. E simbolizando o fogo, simbolizava o sol. E em torno sentariam, por que redondo? Em torno, num formato redondo, é o formato do universo que nos cerca. Então, tudo isso tem um trabalho de colocar que as pessoas vão, aos poucos, colocando o olho mais para o além do Sol, o planeta Terra, e Vesta é o nome, esse fogo, esse elemento fogo, eles chamavam Vesta, que significa a unidade. Veja só. De Deus viemos, a Deus voltaremos, tudo é Deus, uma unidade só. Devagarinho ensinando conceitos profundos para um povo que antes nem pensava nisso. Então, vamos lá. O que mais que o pontífice faria seria cuidar dos funerais. Funeral era uma coisa era uma cerimônia muito complexa, e eles ficavam assim, em período de aquela de sentimento, assim, longo, então ele começou a instituir, não, vamos ficar de acordo com a idade do morto, nós vamos marcar o tempo que precisa lamentar o defunto. Tá bom, então ele fazia isso também para, conforme a idade, seria distribuído o tempo, para ficar em casa recolhido, lamentando. E outra coisa que Numa instituiu, em termos de justiça, tem o nome de Feciale. Feciale. Feciale mostra o amor, esse cargo mostra o amor que ele tinha pela justiça, e ele tinha que deixar instalado esse cargo. Quem é Feciale? Feciale é o guardião da paz. Então, eles trabalhariam mantendo a paz. E ali vão trabalhar, aprender, treinar, a trabalhar como mediadores e proibir as pessoas a pegar em arma enquanto não esgotar a esperança de que as coisas se ajustem, que a justiça se faça, sem que tenha que entrar numa contenda, numa briga. Vamos negociar. E aí, então, esses feciales tentavam o máximo, e se as duas partes rejeitassem, então eles chamariam os deuses, haveria uma, uma reunião especial para invocar apelos, eles pronunciariam maldições terríveis, porque eles estão entrando em guerra, e isto pode matar gente. Por que não conversaram? Tudo assim, vejam como ele vai plantando a paz. E aí, então, depois dessa reunião, que eles escutassem todas essas maldições, eles podiam entrar e declarar a guerra. Esse era o trabalho dos feciales. No 8º ano do governo de Numa, veio uma peste, uma pestilência, uma epidemia se alastrou pela Itália inteira e atingiu Roma. E o que ele fez? O Numa chegou para eles e falou: olha, caiu do céu, nas águas, um escudo metálico, lindo, ele mandou fazer. E os céus disseram que isto aqui veio para a salvação da cidade, é uma proteção contra a peste, e vai deixar a cidade cada vez mais pacífica. Mas tem uma coisa, olha o que ele pensou. Do céu só caiu uma, então nós vamos dividir a cidade em 12, veja que esse número 12 tem 12
meses no ano, tem 12 filhos de Jacó, 12 tribos, sempre 12 tem alguma coisa profunda. Ele falou, vamos fazer mais 11, vamos contratar para que mais 11 sejam feitos, porque assim a gente não arrisca que esse escudo, nossa proteção, ele está respeitando o tamanho espiritual. Eles querem ter um símbolo. Então, para que ele não seja roubado, então 12 já vai ser impossível. E o verdadeiro estará no meio dos 12. E aí os ladrões não vão saber qual é, então não vão querer nem roubar para não levar a imitação. Olha a sutileza. Então, ele levou para os lugares onde as musas tem águas ali, floresta que ele sempre ficava, e para consagrar este escudo, e também a mostrar para o povo onde é a fonte onde ele caiu e ficou ali molhado. Então, já que aquele escudo caiu e deixou molhado, ficou molhado, essas águas são benditas, são bentas pelas virgens vestais que vão manter esta água. Veja o conceito da água, a sabedoria de que a água fluidificada precisa ser tomada. E em época de peste, ali o mundo espiritual colocou tudo aquilo que eles precisavam tomar para sarar. Então, as vestais deixavam que levassem cada um para sua casa para borrifar um pouquinho e tomar, portanto, adivinha o que aconteceu? Cessou imediatamente aquela peste. Tudo sem grandes sustos, tudo na base de aumentar cada vez mais o conhecimento, e foi então colocado a água fluidificada. Uma coisa que ele não achava justo, não achava, isso não serve, é que cada vez que tinha uma cerimônia religiosa, ou um desfile de algum templo, que o pessoal ficava indiferente, dando risada, ficavam descuidados. Então, ele ensinou que precisava ouvir, saber ouvir. Vocês não podem ficar fazendo barulho. Então, prestem atenção de todo o coração em tudo que está sendo dito. Ali tem deveres que vão ser falados, e ele proibia que todos os barulhos. Então, se tinha gente martelando, pode parar, grita, para. Ah, mas eu estou vendendo, agora você não vai vender, agora não pode fazer barulho, o comércio não. Então, ele parava com tudo, tudo tinha que silenciar, e os homens fariam então sua oferta, volto a falar, nunca com o vinho que não foi feito poda. Veja só, eu vou naquele templo, eu vou ficar em roda para fazer o que a gente sabe que é uma cadeia de mãos. A oração é feita em roda, em torno do fogo. Mas na hora de sentar, é um costume da época dos pitagóricos, agora vocês não vão ficar mais em pé, sentem-se. E todos se sentavam voltados para o leste, para o sol. São coisas sutis que a gente vai percebendo. Então, isto foi sendo um treino religioso que foi muito fácil o Numa trazer isto para os costumes. Os 2 primeiros templos que ele instalou, o primeiro foi Fides. Fides significa a noção, transmitir a noção, sabe da palavra dada? Se você deu a palavra dada, ela tem que valer. A noção de compromisso. Compromisso não é só teu, tem que ser do político também. É a base da sociedade, é a base da ordem política, então vamos honrar Fides. Olha a base que ele está deixando. E o outro templo que ele coloca é para alguém que se chama Terminus, o deus dos limites, o fim.
términos de terminar mesmo, os fins, os limites, que é um amante da paz, é uma testemunha da retidão e, portanto, odeia a matança. Por quê? Porque o país tendo limite, a sua propriedade tendo limite, não há por que mais brigar. Tudo isso testemunha uma retidão, não tendo briga, não tem matança. Ele deixou esses dois colocados como os primeiros templos onde se pensa a respeito de um assunto. E uma coisa que ele fez foi distribuir o solo em terras, em pedaços de terra para aqueles que tivessem conhecimento, vamos fazer plantio. A quem já é comerciante, não, mas distribuiu terras. E aí tirou aquela ânsia que o povo tinha de ação de violência, porque eu tenho a minha terra, tenho mais o que fazer, eu tenho que chegar com a minha enxada, enfim, plantar. Então, eles começam a ter uma necessidade de uma administração prudente. Não quero ir para a guerra, não, porque eu vou plantar e preciso colher. Enfim, tudo isso foi deixando que as pessoas fossem largando de lado o espírito bélico, aquele amor à guerra, para ficar defendendo a sua própria propriedade, mas sem briga, porque tem limite. E então aquela vontade de saquear o outro, não vou fazer, porque depois eles começam a saquear o meu também. Por isso, Numa Pompílio encorajou a agricultura, trabalhar na terra. E ele dividiu o país inteiro em pedaços, ele chamou de Pagui, acho que chamava Pagui, e designou um homem para governar cada Pagui e uma patrulha que rodaria fazendo a guarda das Pagues. E ele mesmo, de vez em quando, passeava para inspecionar como estão essas partes. E, através da aparência, ele formava uma opinião deste governador, pela condição da terra. Então, ele elogiava na frente dos outros: que bonito, você fez um regato, você plantou árvores frutíferas, enfim. E culpava fulano, você desleixou, então deixava plantado, não, eu vou melhorar é mesmo, eu podia ter feito melhor, sem indispor um com os outros. Se ele dividiu a terra, ele também usou muita sabedoria, dividindo também o povo. Mas como é que eu vou dividir o povo se eu tenho sabinos e romanos? Então, o que ele fez foi dividir em profissões. Quando eu quiser falar com um músico, quando eu quiser falar, quer ver as atividades? Orives, construtores, pedreiros, né? Tintureiros para pintar os tecidos, fazer as roupas, sapateiros, transportadores, eles chamavam de portadores, os Uber da época, né? E trabalhadores em cobre, os fazedores de tijolos, ele chamava independente de ser sabino ou romano. Então, eles teriam entre si alguma rivalidade, sim, mas já não era mais aquela rivalidade entre povos, era rivalidade insignificante. E para cada um ele dava uma data, vocês vão ter suas festas especiais para vocês mostrarem o que sabem fazer em datas separadas, para que eles tivessem um orgulho próprio, vontade de mostrar, adorar um Deus de proteção para cada um. Portanto, ele acabou, ao dividir assim, fazendo uma fusão, fazendo com que o povo se unisse. Não tem mais dois povos, tem um só. E também na época da escravatura, porque lá tinha muito, os pais podiam vender os filhos como escravo, ele corrigiu. Ele, não vou mexer nisso agora, não é época, tudo tem que ser muito devagar, mas o homem casado não pode ser mais vendido, porque ele não achava justo que a mulher que casou com um homem livre passasse a ter um marido escravo. Então, isso ele falou, não pode. Foi corrigindo. Do mesmo jeito que Melquisedeque falava sobre Jano,
o Deus da transmutação, que eu mencionei, que tem duas faces, uma voltada para frente, outra para trás, simbolizando portas, passagens do passado para o futuro, transmutar, ele também colocou uma reverência a Jano para simbolizar que eles transitaram, estão transitando da vida selvagem para a civilização. Então, com essas duas caras, ele colocou um culto e começou a mostrar, nossa, que beleza que vocês estão mudando. E ele começou a reparar que o calendário não estava medindo o tempo certo e ele falou, preciso mudar esta coisa, vamos dividir em 12, e os dias, ele mexeu em tudo, na configuração do calendário, e como ele era extremamente religioso, religioso, que eu quero dizer no verdadeiro sentido, de religar a Deus, tá? Nas coisas certas, nas atitudes certas. Ele decretou, então, que vamos prestar relevância especial a Jano e decretou que o primeiro mês seria dado a ele, porque março, por exemplo, era dedicado a Marte. Januário, ou Januários, era o nome do mês janeiro, dedicado ao mês, ao deus Jano da transfiguração, de iniciar tudo novo. Então, o ano velho vai morrer em Februários, que era Febro, o deus dos mortos, é o deus que indica que está na hora de purificar, isso chega e vamos... Então, o ano terminava em fevereiro, Februários, e começaria em janeiro, transmutando, tudo morre o que ficou no passado, e inicia em janeiro, que todo mundo se purifique daquilo que deu errado e que pode mudar. Então, é a passagem, desde aquela época. Então, esse templo, a Janus, tem duas portas, que é o portal da guerra. Esse templo que já existia lá, e ele só colocou Janus ali, abria em épocas de guerra, então ele vivia aberto, esse templo, porque só fechava em tempo de paz, e antigamente não tinha paz, o templo vivia aberto. Só que na época de Juno, de Numa, aplicando tudo isto de transmutação, de paz e todas essas mudanças, o templo não abriu. 43 anos ele trabalhou como rei, e o templo ficou fechadinho, nunca houve um cisco de rumor de guerra. E os romanos até ficaram tão suaves de caráter, porque 40 anos são 2 gerações na média, né? O caráter suave de música, de festival, de procissão no sentido de fazer desfile cantando e tal, e o bem-estar, famílias em paz, cuidando da terra, diziam aos historiadores que contaminou também, que os historiadores falavam assim, que os entornos também, tudo isso contaminou e prevaleceu na Itália inteira aquele cheiro de está tudo bem, não vou atacar, vamos continuar em tudo isso, mantendo essa aura pacífica, o amor espalhado. Então, diziam que o conhecimento de Numa, de tudo aquilo que era bom e nobre, se espraiou pelos povos estrangeiros como se fosse a água de uma fonte límpida. Historiadores colocando isso. E tem a Tátia, ou a Tássia, que foi a filha dele, a esposa dele, perdão. Ele teve uma filha que chamava Pompília, essa filha casou com o filho do Márcio, aquele Márcio que veio junto pedir para ele seja rei, enfim.
tudo isso era uma família só, então esta filha era mais falada. Se falam que ele teve outros, não é tão mencionado. A esposa dele desencarnou com 13 anos de casamento, eu já falei. Então, aí, esse Márcio, ele reivindicou, o filho do Márcio, né, que casou com a Pompília, filha dele, quando desencarnou o Numa Pompílio, ele reivindicou a coroa, agora sou eu, eles não quiseram. Então ele se afastou, tá bom. E sempre falavam que, principalmente no final da vida, quando ele já estava de idade, 80 e tantos anos, que ele ia receber inspirações divinas na floresta e conversava com a ninfa Egéria. Egéria parece egrégora, reunião, eu não sei. Isso me parece que ele ia conversar com a corte celeste, sabe? Ele não ficaria horas e horas conversando com o tamanho de espírito que ele tinha. Claro que eles eram muito amigos, eles gostavam muito, esse espírito e Numa Pompílio, mas está lá até hoje. A ponte não é na porta, Capena. Lá na Itália tem, é uma gruta na Ponte Capena. Quem for para a Itália, fica a dica. Conhecer onde ele esteve, passeando e conversando com o céu. Aí, ele deixou bem avisado que quando eu desencarnar, eu tenho vontades. Ele desencarna com 83 anos, mas veio de todo lugar. Homens, mulheres, crianças, os senadores carregaram o caixão que ele mandou fazer, imenso, para o corpo dele, e aquele lugar que ele apontou era na base de uma colina. Roma é uma cidade construída em 7 colinas, é a cidade dos 7 montes, que está no Apocalipse, que o chão da cidade dos 7 montes será procurado e não encontrado. Ele falou, não quero em cemitério, não quero ser queimado, vocês levem meu corpo num caixão e todos os meus livros em outro caixão idêntico, me enterrem na colina de Janiculum. Janiculum. Então, como foi pedido, na base daquela colina foram colocados os 2 caixões e pronto. Porque eles falaram, ele falou, esses livros não precisam ficar, porque eu já ensinei o conteúdo para os sacerdotes. Então, o significado e o espírito, que seria o iniciado, ele transformou sacerdotes em iniciados, então não precisa ficar essa coleção minha de livros. Já implantei na memória dos homens merecedores. 400 anos depois, teve uma baita de uma chuva com terremoto, ou despencou terra daquela grandiosa chuva, enfim, e lá vem os 2 caixões acabaram sendo desenterrados quando a base da montanha despencou. E aí, então, claro, foram abrir para ver o que é que tem dentro o caixão, onde deveria estar resto mortal deste grande rei, 400 anos depois, os ossos talvez, nada, nada, nem sinal de que houve alguma coisa lá dentro. Portanto, esta vida de Numa Pompílio é mais uma que esse espírito deixou claro de que a Deus tudo retorna. É uma simbologia iniciática. Só grandes espíritos conseguem não deixar um traço de seus corpos. Eles voltam ao mundo espiritual. Aí abriram a porta, a tampa imensa daquele outro caixão que tinha os livros e entregaram para Petílios, um pretor que saberia ler o que estava ali escrito, ele leu.
E ele falou: não, não está certo. Esse conteúdo não pode ser conhecido mesmo pelas pessoas. Ele pede que se queime e assim será. E queimou. Ai, que dó. A gente fica com vontade de saber o que tinha, lógico, né? Mas foram queimados todos os livros de Numa Pompílio. Então, veja, mais um sinal de conhecimentos grandiosos, mais um sinal de alfa e ômega. Ele foi ômega mais uma vez mostrando. Então, não deixou o corpo, mas deixou o exemplo. Vamos nós caprichar no nosso. Gostaram, pessoal? Tá aí mais uma vida do nosso irmão Jesus.